No coração da Bolívia, aninhados nas majestosas paisagens dos Andes, jaz um mistério tão profundo e intrigante que desafia tudo o que pensamos saber sobre a história da humanidade. Estamos falando de blocos de andesito, uma rocha vulcânica incrivelmente dura, que foram cortados, moldados e perfurados com uma precisão que parece impossível para as ferramentas de bronze e pedra atribuídas às civilizações antigas. Imagine superfícies tão lisas quanto vidro, ângulos perfeitos e furos microscópicos que atravessam a rocha com uma uniformidade que faria inveja à mais avançada tecnologia moderna. Ao observarmos as imagens desses artefatos, somos imediatamente confrontados com uma pergunta inquietante: como isso foi feito? As marcas de corte são retas, uniformes e profundas, sem as irregularidades que esperaríamos de cinzéis e martelos primitivos. Os furos, por sua vez, exibem uma circularidade impecável e uma ausência total de arranhões internos, sugerindo que foram feitos por algo muito além da fricção manual ou de brocas rudimentares. A explicação convencional, que atribui esses feitos a métodos de trabalho manual intensivo, parece desmoronar diante da evidência visual. Este enigma nos força a considerar uma possibilidade que muitos consideram herética. E se a história que nos foi contada estiver incompleta? E se, em um passado distante, existiu uma engenharia avançada, uma tecnologia perdida que desafia nossa compreensão atual? A ideia de que civilizações antigas, que supostamente mal dominavam a metalurgia, puderam realizar tais prodígios com andesito é, para muitos, simplesmente inaceitável. Para o espectador de hoje, acostumado com a precisão da era digital, é quase impossível conceber que tais obras foram criadas sem máquinas complexas. O andesito, para quem não conhece, é uma rocha de dureza considerável, superada apenas por algumas gemas e minerais. Trabalhá-lo manualmente, mesmo com ferramentas de aço moderno, é uma tarefa árdua e demorada. Para replicar a precisão e a escala observadas nesses blocos andinos, seriam necessárias serras diamantadas, brocas industriais e um nível de engenharia que só alcançamos nos últimos séculos. No entanto, estamos falando de estruturas que, segundo a arqueologia tradicional, foram criadas há milhares de anos. Um exemplo notável é um bloco específico com um corte em L invertido, cuja superfície interna é tão perfeitamente lisa que reflete a luz de forma homogênea. A precisão dos ângulos é milimétrica e a profundidade do corte é consistente em toda a sua extensão. Isso não é o trabalho de ferramentas de bronze. Isso não é o trabalho de um homem com um cinzel e um martelo. Isso sugere uma metodologia completamente diferente, talvez uma que envolva vibrações de alta frequência ou alguma forma de energia que amolecia a rocha temporariamente. A cada nova descoberta e cada análise mais aprofundada, a pergunta se torna mais estridente. O que realmente aconteceu nos Andes? Seria possível que a história da humanidade fosse muito mais complexa e que uma civilização pré-diluviana, dotada de uma tecnologia superior, tenha deixado sua marca indelével nesses blocos de pedra? As anomalias são tão flagrantes que não podem ser simplesmente ignoradas ou atribuídas a métodos desconhecidos, mas simples. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A arqueologia tradicional, ao se deparar com essas evidências nos Andes, geralmente propõe que as civilizações andinas, como os Incas ou as culturas que os precederam, desenvolveram técnicas altamente sofisticadas de trabalho em pedra através de métodos de percussão, abrasão e polimento. Eles sugerem o uso de pedras mais duras, areia e água para desgastar o andesito, e uma força de trabalho massiva para mover e posicionar esses blocos colossais. No entanto, essa explicação tropeça em vários pontos cruciais. Ferramentas de bronze, amplamente aceitas como o ápice da tecnologia metalúrgica da época, simplesmente não possuem a dureza necessária para cortar andesito com a precisão e velocidade observadas. O bronze é uma liga relativamente macia em comparação com o andesito. Tentar cortar essa rocha com uma ferramenta de bronze seria como tentar serrar concreto com uma faca de manteiga. As marcas de corte encontradas nos blocos andinos são uniformes e profundas, sem os sulcos e irregularidades que seriam inevitáveis com o uso de ferramentas de percussão ou abrasão manual. Tais métodos deixariam vestígios claros de impacto e atrito, algo que está visivelmente ausente em muitas das superfícies mais bem trabalhadas. A profundidade consistente dos cortes, por exemplo, sugere uma lâmina ou um processo que se movia através da rocha com uma força e estabilidade que não poderiam ser alcançadas por mãos humanas. Pense na diferença entre um corte feito por uma serra circular moderna e um feito por um cinzel. A precisão dos blocos andinos se assemelha muito mais ao primeiro. E os furos microscópicos, esses são um enigma à parte.
Sua circularidade perfeita e a ausência de arranhões internos são um desafio direto à ideia de brocas primitivas. Uma broca manual, mesmo com a ajuda de areia abrasiva, criaria atrito irregular e deixaria marcas helicoidais ou arranhões na parede do furo. Os furos observados em alguns desses blocos são tão impecáveis que parecem ter sido feitos por uma broca de diamante de alta velocidade ou por alguma forma de perfuração por energia. Arqueólogos e engenheiros que questionam essas teorias convencionais apontam para a impossibilidade de replicar tais feitos com as ferramentas disponíveis na época, mesmo com o mais engenhoso dos métodos manuais. A resistência do andesito é um fator chave aqui. É uma rocha vulcânica densa, com uma dureza na escala de Mohs, que varia entre 6 e 7. Para cortá-la, é necessária uma energia considerável e ferramentas com dureza superior. Experimentos modernos, onde engenheiros tentaram replicar os cortes e perfurações com ferramentas de bronze e pedra, falharam miseravelmente em igualar a precisão e a eficiência observadas nos artefatos antigos. Os resultados desses experimentos mostram que, mesmo com um esforço hercúleo e tempo ilimitado, a qualidade dos cortes obtidos é grosseira e irregular, muito distante da perfeição milimétrica dos blocos andinos. O debate entre a arqueologia tradicional e as novas interpretações é acalorado. Enquanto a primeira se apega à narrativa de desenvolvimento gradual da tecnologia humana, as novas interpretações sugerem que estamos perdendo uma peça fundamental do quebra-cabeça: os detalhes específicos dos blocos, como as juntas poligonais que se encaixam perfeitamente sem argamassa, ou as superfícies espelhadas que parecem ter sido vitrificadas por calor intenso, não podem ser convenientemente explicados por muito tempo e muito esforço. A complexidade desses cortes e a precisão dos furos apontam para um método desconhecido, uma tecnologia que transcende o que somos ensinados sobre o passado remoto. A ideia de que civilizações antigas eram capazes de tamanha proeza, sem o auxílio de máquinas avançadas, desafia a lógica e a física. Diante de tais mistérios, não podemos ignorar a hipótese de uma civilização avançada anterior ao dilúvio. Essa ideia, muitas vezes relegada ao campo da pseudociência, ganha força quando confrontada com evidências tão irrefutáveis. O conceito de tecnologia perdida ressoa com mitos de inundações globais presentes em diversas culturas ao redor do mundo, desde as histórias sumérias de Ziusudra até as narrativas bíblicas de Noé. Seriam essas lendas ecos distantes de um cataclismo que varreu uma era de progresso tecnológico, deixando para trás apenas fragmentos de seu conhecimento? Não estamos sozinhos ao encontrar estruturas inexplicáveis. Pense nas pirâmides do Egito, nas linhas de Nazca, ou nos complexos megalíticos de Pumapunco, também na Bolívia, que exibem cortes precisos e blocos de pedras encaixados com uma perfeição que desafia a gravidade e a lógica da época. A analogia com esses outros locais ao redor do mundo é inevitável, sugerindo uma possível rede de conhecimento ou uma origem comum para essas habilidades construtivas extraordinárias. Seria possível que uma civilização global, dotada de um entendimento superior da física e da engenharia, tenha existido e sido apagada da história, deixando apenas essas enigmáticas assinaturas em pedra? As teorias sobre como essa tecnologia poderia ter funcionado são variadas e fascinantes. Alguns sugerem o uso de ultrassom para amolecer a rocha, permitindo cortes precisos e perfurações sem esforço aparente. Outros especulam sobre lasers primitivos, ou alguma forma de energia eletromagnética que interagia com a estrutura molecular do andesito. Há quem considere a possibilidade de ferramentas vibratórias de alta frequência, capazes de desintegrar o material rochoso em um nível microscópico, explicando a ausência de marcas de atrito. Embora essas ideias possam soar como ficção científica, elas oferecem explicações mais plausíveis para a perfeição observada do que a narrativa de martelos de pedra e areia. A busca por evidências adicionais que corroborem essa hipótese é um campo fértil para a pesquisa. A cada ano, novas descobertas arqueológicas e geológicas surgem, desafiando ainda mais os paradigmas estabelecidos. Imagens de satélite revelam estruturas submersas conectadas a locais antigos, análises de terra e rocha mostram anomalias que sugerem processos de fabricação desconhecidos. A ciência está apenas começando a arranhar a superfície do que o nosso planeta pode esconder. As implicações de uma descoberta como essa seriam monumentais para a nossa compreensão da história humana. Se confirmada, a existência de uma civilização avançada pré-diluviana reescreveria completamente os livros de história, forçando-nos a reconsiderar tudo o que acreditamos saber sobre a evolução da tecnologia e da sociedade. Isso nos ensinaria uma humildade necessária ao abordar tais mistérios. É fácil descartar o inexplicável como invenção ou fantasia,
Mas a verdadeira busca pelo conhecimento exige uma mente aberta e a coragem de questionar o status quo. É crucial que futuras pesquisas continuem a ser realizadas, livre de preconceitos e dogmas. Precisamos de mais arqueólogos e engenheiros dispostos a desafiar as velhas narrativas e a explorar novas possibilidades. A importância de manter a mente aberta é fundamental. O passado não é uma linha reta de progresso contínuo, é um mosaico complexo, cheio de altos e baixos, de ascensões e quedas, e de conhecimentos que podem ter sido perdidos e redescobertos inúmeras vezes. Convidamos você, espectador, a pesquisar mais, a questionar, a formar sua própria opinião. Os mistérios dos blocos de andesito na Bolívia são apenas um vislumbre de um passado muito mais rico e complexo do que imaginamos. O que mais se esconde sob as areias do tempo, esperando para ser revelado. O passado ainda guarda muitos segredos, e a necessidade de reavaliar paradigmas e questionar o que tomamos como verdade nunca foi tão urgente. A história da humanidade pode estar à beira de uma revolução.